balanço é bastante positivo. Em todos os encontros que eu tive, designadamente com o Ministro da Educação, Claude Moraes, quer com o Ministro do Emprego, Nicolas Schmidt, quer com o Presidente da Câmara dos Deputados, Di Bartolomeu, e também com o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Mark Angel, foram encontros, todos eles muito proveitosos, cada um com o seu domínio específico. A alegada proibição de as crianças portuguesas se exprimirem em português e de serem castigadas por o fazerem, foi uma conversa de uma grande importância que eu tive com o Sr. Ministro Claude Moraes, na medida em que permitiu esclarecer aquilo que são as orientações e a política do Luxemburgo relativamente à política linguística. E aquilo que o Ministro me reiterou foi, de facto, que o Luxemburgo não só está absolutamente empenhado na promoção do multilinguismo, de resto, como decorre do próprio Tratado da União Europeia, que apela ao respeito pela diversidade linguística e cultural, como também da própria Carta dos Direitos Fundamentais. Mas o Ministro foi também mais longe, dizendo que a língua portuguesa tem um lugar no sistema de ensino no Luxemburgo e nas aprendizagens, bem como a valorização das línguas maternas. E a prova disso é que tem havido inúmeros projetos piloto que têm vindo a dar um bom resultado para as crianças de tenra idade e também a promoção da diversidade linguística, por exemplo, através do ensino internacional ou do ensino integrado. Portanto, o Luxemburgo adota como a sua política oficial, de facto, a promoção do multilinguismo, por um lado, e a valorização das línguas maternas. E disse-me claramente que o português tem um lugar no sistema das línguas que se fala no Luxemburgo e que não é de todo aceitável que as crianças possam ser desenraizadas do seu elemento cultural mais relevante, que é a língua. Aquilo que eu acho que é importante também passar como mensagem é que a própria comunidade portuguesa tem que, de facto, ter, os pais devem ter também um empenho grande relativamente à educação dos seus filhos e à necessidade de aprendizagem das línguas, porque elas estão intrinsecamente associadas à possibilidade de progressão social e profissional na sociedade luxemburguesa. Na minha qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade com o Luxemburgo, eu sempre procurei que houvesse uma deslocação do Grupo Parlamentar de Amizade ao Luxemburgo, porque eu julgo que isto era da maior importância para não apenas a ligação entre os dois parlamentos, mas uma forma de criar laços entre os dois países e de possibilitar que os luxemburgueses tivessem um olhar diferente sobre os portugueses e que os portugueses tivessem um olhar diferente sobre também os luxemburgueses. Que os luxemburgueses conhecessem melhor Portugal, também isso é um facto também de grande importância, porque muitas vezes não se conhece bem, convive-se muito com os portugueses, mas não se conhece o país, e quando se conhece o país, muitas vezes até se muda a imagem que se tem do povo com quem se convive cotidianamente, e isto é um facto importante. A minha intenção era, de alguma maneira, utilizar o grupo de amizade como instrumento para atingir estes objetivos. Eu acho que as relações são mesmo boas em abstrato. Eu acho que qualquer governo, seja em Portugal, seja no Luxemburgo, tem de ter o bom senso para perceber isso. As instituições em Portugal, as instituições aqui no Luxemburgo, têm que olhar para a relação entre os dois países de uma forma muito particular, porque a importância da comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo é enorme. Quando o primeiro-ministro luxemburguês atribuiu aquela condecoração ao primeiro-ministro português, fê-lo para todo o povo português como reconhecimento da importância para a dinamização da economia e da sociedade luxemburguesa. E por isso mesmo, que seja qual for o governo, sejam quais forem os partidos políticos, com a estrutura da sociedade luxemburguesa, em que uma parte tão importante é portuguesa, só pode considerar que a relação entre os dois países tem que estar permanentemente a ser alimentada de forma a que os laços entre ambos se reforcem a bem dos dois países. Já dei o meu contributo também para a
agenda da década, que foi agora recentemente apresentada, e também recolhi o contributo de muitos dos militantes socialistas das comunidades portuguesas. O que destaco, em termos genéricos, é necessário recuperar uma certa ligação e encurtar o distanciamento que nos últimos anos tem havido entre os portugueses que vivem fora do país e Portugal, em virtude de algumas políticas que foram penalizadoras para os portugueses. Eu refiro muito particularmente as políticas associadas ao ensino do português no estrangeiro e as políticas consulares, porque o Governo de facto arrecadou muito mais receita, mas à custa de um sacrifício brutal dos portugueses, à custa da perda de muitas horas de portugueses que precisavam dos serviços consulares, que se deslocaram aos postos e que depois não conseguiram ser atendidos, de pessoas que passaram a ter que fazer filas a partir das 5 e das 6 da manhã para poder ser atendidos, muitas vezes sem ter a certeza de conseguirem.